aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, como vocês viram no título do vídeo, o vídeo de hoje é como vencer o desânimo. Eu já enfrentei muitas situações na vida e o mesmo método que eu usei para vencer o desânimo, eu vou transmitir para vocês. Antes de eu continuar, deixa eu ler aqui uma história. Diz assim, tá no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23, do 23 ao 27, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, gente, que situação difícil, né, que esses discípulos enfrentaram. Estavam no meio do mar, num barco, o vento se levanta, as ondas vêm, e começa a entrar água nesse barco e quer afundar. Então eles se assustam, pedem socorro a Deus e Deus os repreende ele por causa da pequena fé. E depois Jesus repreende o mar, né, as ondas, o vento, e faz-se grande bonança. Assim também é na nossa vida, pessoal. Quem nunca enfrentou uma situação difícil? Eu já enfrentei situações muito difíceis, que veio o desânimo sobre mim e quis me abater, quis me fazer parar, desistir de lutar. Talvez você que está me ouvindo agora está enfrentando um problema de desemprego, já enviou vários currículos e ninguém te chama, a porta não se abre. Talvez seja um problema de enfermidade, você já tem lutado, já tem buscado solução e não tem encontrado. Talvez seja na sua família, seja com o filho, talvez seja no seu casamento. São situações das mais difíceis e que você busca uma saída e não acha, e por isso você se abate, o desânimo vem sobre você e você muitas vezes até perde a esperança. Fé você talvez já tenha perdido há muito tempo. E o que fazer, né, para vencer uma situação tão difícil? O segredo, gente, é você voltar a ter fé de novo. Você continuar a lutar e não desistir. Você tem que seguir em frente. Você tem que perseverar. Se você desistir, como é que você vai vencer? E para perseverar, você precisa de ânimo. Você precisa de fé, de esperança. Quando a gente está desanimado, parece que você está subindo uma ladeira, empurrando uma pedra. É essa a sensação que dá, né, na vida. Mas vocês viram aqui que esses discípulos foram repreendidos porque tinha uma fé pequena. E como eu faço para ter uma fé grande, ou até voltar a ter fé e não tenha nem fé pequena, não tenha mais nada de fé? Como voltar a ter fé novamente, como voltar a ter esperança? Antes de eu dizer isso, como você voltar a ter fé, deixa eu falar um pouquinho sobre a esperança. A palavra de Deus diz que a esperança, ela é a âncora da alma. Então, se eu tirar a âncora do barco, ele vai ser jogado de um lado para o outro, né? As ondas vão levar ele de um lado para o outro. Assim também é na nossa vida. Quando a gente perde a esperança, a gente não tem mais firmeza. E a gente é jogado de um lado para o outro. Então, essa é a pior coisa que pode acontecer. É perder a esperança, perder a fé. Então, para eu voltar a ter esperança e fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir sobre o poder de Deus, sobre o que Deus fez, o que Jesus fez. Quando você ouvir sobre isso, sua fé vai ser renovada. Você vai voltar a ter esperança. A palavra de Deus nos diz que Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Nenhum ser humano pode fazer isso.
Uma pessoa com 4 dias de morta, ela está em estado de putrefação, ela está se decompondo. Qual é o ser humano que pode ressuscitar uma pessoa dessa? Ninguém. Aliás, não pode ressuscitar nenhum tipo de pessoa, né? Só quem pode ressuscitar alguém é o próprio Deus. Então, para Deus não há impossíveis. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Então, quando eu estava muito desanimada, abatida, e eu já cheguei em estado que eu perdi a esperança, eu dobrava o meu joelho, eu me humilhava, eu pedia perdão a Deus pelos meus pecados e eu pedia socorro a Ele. As minhas forças eram renovadas, a fé vinha novamente, a esperança invadia o meu ser e assim eu tinha forças para continuar lutando. E a luta, apesar de ser grande, parecia menor. Porque eu estava mais animada, porque eu tinha mais força, eu tinha mais fé. Então era assim que eu ia vencendo as tempestades da minha vida. Quem nunca enfrentou uma situação difícil? Mas se você está desanimado, fica mais difícil. E se você desistir, você também não vence. Você precisa perseverar. Mas perseverar desanimado é mais difícil. Então você precisa da fé, você precisa de um novo ânimo para continuar a perseverar, para continuar na luta. E não há nada que Deus não possa fazer. Se você está numa situação em que você está desagradando a Deus, se arrependa, peça perdão dos seus pecados. Ele tem poder de perdoar o pecado. Se humilhe perante Ele, peça ajuda a Ele e Ele pode te socorrer. Eu tenho certeza que Deus está disposto a nos socorrer, a nos perdoar. Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas. Não esquece de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo.